Olá pessoal, tudo bem? Quanto tempo, né? Como que foram aí de atividades avaliativas? Todo mundo já entregou a atividade da nossa disciplina de Direito Esportivo? Já está lá no Classroom. Nós estamos com a implantação de um sistema novo aí por conta da faculdade, acho que já foi passado para vocês, né? E estamos aguardando a faculdade terminar de implantar esse sistema para nós podermos lançar as notas, como era feito antigamente no sistema da outra mantenedora. Então ainda não foram postadas as suas notas por conta disso, tá? Eu creio que até o final de semana serão todas as notas já estarão disponíveis e esse sistema já estará disponível também para vocês acessarem, tá ok? Bom, então fica aí a sugestão. Quem ainda não fez, porventura, por algum motivo, deixou de apresentar o nosso trabalho, que faça o mais rápido possível, porque depois de lançada a nota eu não consigo mais alterar, tá bom? Ah, Dando sequência aqui à nossa matéria, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a competência, sobre o processo dentro da justiça desportiva, sobre os atos processuais, sobre a questão das provas. Enfim, nós vamos falar mais sobre processo hoje. E vocês vão poder notar que o processo na justiça desportiva, ele é muito parecido com o nosso processo da justiça comum, tá? Inclusive o nosso Código de Processo Civil, que é o pai de todo os outros processos, né? Vocês sabem que o CPC ele é utilizado de maneira subsidiária nos outros ramos do direito e aqui não é diferente, tá bom? Antes da gente começar a falar de processo, a gente tem que falar de competência, certo? As competências dentro da justiça desportiva, elas vêm elencadas lá no CBJD, tá? O artigo 24, ele trata das competências específicas do TJD e do STJD, tá bom? No que diz respeito à questão da territorialidade e da modalidade de questão da modalidade desportiva que vai ser tratada, tá? Então, dentro da justiça desportiva, a gente adota o critério da territorialidade. E o que isso significa para nós? Quando quando se tratar de uma competição regional, a competência será do tribunal do estado ou da região, certo? Quando for uma competição esportiva nacional, a competência será nacional, STJD, certo? O, as competências do STJD, elas vêm elencadas lá no artigo 25. Então, primeiro ele fala do Tribunal Pleno. Quais são as competências originárias do Tribunal Pleno do STJD? Elas são 10, tá? Na nossa apostila, eu coloquei lá para vocês quais são, né? Eu fiz uma cópia do artigo 25 e tá lá para vocês. Eu não vou ler todas aqui, tá bom? Mas entre algumas vai estar lá processar e julgar os auditores das comissões disciplinares, os procuradores, né? Julgar os litígios entre as entidades regionais de administração do esporte, e assim sucessivamente vocês vão ver lá. São 10, não vou ficar falando aqui para não ficar muito maçante, certo? Esse é o inciso primeiro. O inciso segundo, ele trata da competência em grau de recurso, né? Ele fala que vai ser competência do Tribunal Pleno julgar em grau de recurso as decisões das suas comissões disciplinares e dos tribunais de justiça desportiva. Então, naquelas ações em que for competência original, ou seja, quando você vai entrar com a ação, você já entra direto no STJD, nas comissões disciplinares do STJD, a decisão daquela comissão vai para o pleno do Tribunal de Justiça, do STJD. Tá? Ele que vai ser o segundo grau de jurisdição. Ou aquelas decisões que foram tomadas lá no tribunal de cada estado ou região, ela vem também para o pleno julgar o recurso. E aí, no caso, ele seria, via de regra, né, o terceiro grau de jurisdição. Certo?
Ah, o STJD, o Pleno, ainda tem outras competências, tá? Como, por exemplo, julgar impedimentos e incompatibilidades dos seus auditores ou dos procuradores, criar comissões disciplinares, que mais? Declarar vacância do cargo dos seus auditores. Tem algumas outras competências que também está elencado lá no artigo 25, inciso 2º, certo? As comissões disciplinares. As comissões disciplinares, elas são competentes para julgar e processar as ocorrências em competições interestaduais e nacionais, promovidas, né, por aquela determinada autoridade de organização desportiva nacional. E, em segundo plano, julgar o descumprimento das resoluções, decisões ou deliberações do STJD. Tá? Ou ainda, as infrações praticadas contra os seus membros por parte de pessoas naturais ou jurídicas. Ou seja, quando alguém pratica uma infração contra um membro lá do STJD, é a comissão disciplinar a comissão disciplinar do STJD é que vai ser competente inicialmente para julgar aquela ação, certo? Com relação aos TJDs, aos tribunais regionais ou estaduais, a competência deles está lá no artigo 27, tá? E ele é dividido também em dois incisos. O inciso primeiro, ele prevê a competência do tribunal pleno. E aí são 7 competências originárias lá do tribunal pleno, que tem no artigo 27, tá bom? Vocês vão ver lá, entre elas também, processar e julgar os seus auditores, os membros das suas comissões disciplinares, os procuradores. Quando tiver mandado de garantia, nós falamos, né, recentemente sobre o mandado de garantia, que é uma espécie de mandado de segurança na justiça desportiva, o tribunal pleno também que irá julgar, revisão das decisões das comissões disciplinares, pedidos de reabilitação, enfim, está lá elencado, é um rol taxativo, tá? O artigo 27, inciso 1º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Em seu inciso 2º, ele dispõe que o Tribunal Pleno ele poderá julgar como segunda instância, né, como grau de recurso, as decisões das comissões disciplinares, como eu falei agora há pouco. Então, por exemplo, temos aqui o Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol. Ocorreu lá um evento que uma equipe que está disputando lá o campeonato se sentiu lesado. Ela vai entrar com uma ação, entra com a ação a competência da Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, Tribunal de Justiça Desportiva do Mato Grosso do Sul. Julgou, a Comissão Disciplinar julgou, e o meu time aqui, o meu cliente que se sentiu lesado, não ficou de acordo com o julgamento. Ele quer um recurso, ele quer recorrer. Eu recorro. O órgão competente para julgar esse meu recurso é o pleno do TJD, certo? Toda vez que houver um ato do presidente do TJD, a competência também é do pleno do TJD daquele estado ou daquela região. As penalidades aplicadas pela entidade regional também vai ser competência originária lá do pleno, certo? As comissões disciplinares. As comissões disciplinares, a competência delas está lá no artigo 28. Cabe às comissões disciplinares processar e julgar as infrações disciplinares e demais, qualquer outra ocorrência nas competições promovidas e organizadas pela entidade regional, pela federação estadual, enfim. Todos os descumprimentos de resoluções, de deliberações do TJD e todas as infrações praticadas contra os próprios membros do TJD, certo? Então essas são as competências. As competências estão lá nos artigos e nos incisos, são taxativas, tá? Então não tem muito o que ficar falando. Com relação ao processo desportivo, aqui a gente começa a ver mais a parte processual mesmo, né? Todo o processo desportivo, ele é tratado no livro 3 do CBJD. O que é o processo desportivo? Ele é um instrumento, né, utilizado para se aplicar o direito desportivo no caso concreto.
meio óbvio, né? Para iniciar o processo desportivo, ele tem as suas próprias regras que estão lá no CBJD. O processo desportivo ele é desenvolvido por impulso oficial, né? Então o tribunal ele tem que ser provocado, ele não pode iniciar um processo de ofício, certo? Em regra, né? O processo desportivo também pode ser extinto, aí ele pode ser extinto de ofício, ou a requerimento da parte interessada. Dentro do processo desportivo estão previstos dois procedimentos, o sumário e o especial. O procedimento sumário é aquele que se aplica aos processos disciplinares, certo? Então, tem uma infração, tem um processo disciplinar, aplica-se o processo sumário. Por quê? Porque tem que ter uma punição rápida, né? Por isso, é o processo sumário. O segundo, o processo especial, se aplica aos demais casos. Então, processo sumário, procedimento sumário, processos disciplinares, procedimento especial, todos os outros, certo? Dentro do CBJD, ainda deixando de lado esses dois procedimentos, existe um ato processual chamado de suspensão preventiva dentro do processo. Esse é tipo uma medida cautelar, uma liminar, equivalente, né, ao nosso processo civil. Será sempre utilizada para afastar de maneira prévia um atleta que tenha praticado uma infração disciplinar, certo? Esse afastamento, essa medida de suspensão preventiva, ela pode ocorrer em três hipóteses, tá? A primeira é quando a gravidade do ato ou do fato infracional justifique. Então tem que ser alguma coisa grave, certo? A segunda é quando for uma coisa excepcional e que tenha muita necessidade, desde que requerida pela Procuradoria e com despacho fundamentado do presidente do tribunal, certo? E por fim, naqueles casos em que a lei ou o próprio CBJD expressamente determinar. Então, existem alguns casos em que há a prévia previsão dessa suspensão. Ainda com relação à suspensão, ela vai ser sempre aplicada a casos em que não tem como fazer um julgamento rápido. Não tem como você já punir de imediato. Mas nós temos sempre que observar o quê? A ocorrência da infração, a certeza da autoria e essa impossibilidade de julgamento imediato, certo? E por que ocorre isso? Para que não haja impunidade. Porque geralmente as competições desportivas elas são curtas, né? Então, se nós aplicássemos um procedimento um pouco mais demorado, menos célere, é provável que acabaria a competição e o atleta que cometeu aquele ato infracional não fosse punido, certo? O prazo da suspensão ele é de 30 dias e ela não pode ser restabelecida. Ou seja, fez a punição preventiva dos 30 dias, não posso aplicar novamente ao mesmo caso, óbvio, certo? Nem que a parte interessada recorra e peça de novo, não pode. É 30 dias e só, tá? Geralmente 30 dias, tirando algumas exceções aí, é o prazo praticamente da competição inteira, certo? Com relação aos atos processuais. Os atos processuais praticados na justiça desportiva, eles têm algumas características especiais. Por quê? Porque dentro da justiça desportiva é exigida essa celeridade, esse dinamismo que a gente vinha falando, né? Então, dentro da justiça desportiva, utiliza-se, assim, digamos, um caráter meio que informal dos atos processuais. De certa forma, se nós fizermos assim uma comparação, mais ou menos como é no caso dos juizados especiais. Ele é menos rígido quanto à formalidade, né? Então, na justiça desportiva, da mesma forma. E veja bem, não são todos os atos que exigem uma formalidade, e mesmo naqueles que essa formalidade ela é exigida e ela, por algum motivo, for praticado de modo diverso do que a lei rege, mas atingiu a sua finalidade, esse ato é considerado válido, né?
não seria dentro do processo civil comum, por exemplo. Fez fora da forma, da formalidade, é um ato nulo. Aqui não. É óbvio, né? Respeitado todo um contexto, mas se você praticou um ato fora daquela formalidade exigida, mas esse ato atingiu o seu objetivo, a sua finalidade, ele será considerado como um ato válido. Ainda de acordo aí com essa observação aí da informalidade, da celeridade que exige o processo desportivo, hoje é muito comum ser utilizado os meios eletrônicos, tudo que envolve tecnologia, né? Tanto nós vamos ver daqui a pouco a questão da comunicação, quanto os meios de provas, eles são muito utilizados na justiça esportiva porque facilita essa celeridade, acelera esse processo, né? E vai de encontro aí com os princípios que regem o direito desportivo. Independente desse caráter informal, todo o processo administrativo, né, a secretaria que cuida dessa parte de organização, ela tem o dever de numerar e rubricar todas as folhas dos processos, né? E também fará, por meio de nota, todo pedido de vista, juntada de documentos e certidões, e quando for concluído para os auditores. Então, a secretaria, embora haja essa informalidade no processo esportivo, ela tem que cumprir isso, né? Até como forma de organizar o processo. Dentro da justiça desportiva também existe a observância do princípio da publicidade. Os processos que correm na justiça desportiva, em sua maioria, são públicos, né? Exceto alguns raríssimos casos em que há o segredo de justiça, tá? Mas a regra é eles serem públicos. E todas as decisões tomadas dentro do processo, elas devem ser publicadas, né? Esse princípio da publicidade. Como são feitas essas publicações? Ou por meio de edital, ou por meio eletrônico, como eu disse agora há pouco. Certo? Para garantir as partes envolvidas no processo, né, todos os meios de defesa possível, a justiça desportiva ela adotou, digamos assim, é uma tendência, né, que vem ocorrendo dentro de todo o processo, ainda mais agora com o novo Código de Processo Civil, o que nós chamamos de princípio da motivação. Então, toda decisão proferida por um auditor, ela tem que ser fundamentada, certo? Tem que ter um despacho lá fundamentando a sua decisão. Ele não pode simplesmente dar uma decisão lá, cumpra-se, ou faça isso. Ele tem que fundamentar por que vai fazer aquilo, por que tem que se cumprir aquilo, tá? Então, isso aí é um meio de garantir às partes, né, um processo justo, um processo com o que rege a Constituição, a ampla defesa e o contraditório, certo? Além disso, as partes ou a procuradoria, que é quem faz, né, a acusação, digamos assim, eles podem solicitar a lavratura do acórdão, né, igual é nos tribunais. E esse acórdão ele será redigido por um auditor responsável no prazo de 2 dias do julgamento. Tá? Com relação aos prazos, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva ele trata de 2 tipos de prazos para os atos processuais. Aqueles que estão expressos dentro do próprio texto do CBJD e os prazos fixados pelos presidentes dos órgãos, né? Do STJD, do TJD, dos plenos e das comissões disciplinares. Quando por algum motivo houver omissão quanto ao prazo e naquelas competições que forem curtinhas, ou seja, aquelas ininterruptas em até 20 dias, o presidente fixará o prazo de, no máximo, 3 dias, certo? Princípio da celeridade. Não tem prazo definido, 3 dias. Competições curtas, ou seja, aquelas ininterruptas em até 20 dias, prazo de 3 dias para os atos processuais, certo? Se não houver fixação pelo presidente, prazo de 3 dias, ok? Com relação à contagem dos prazos, a contagem é mais ou menos igual à do processo civil.
A partir da citação ou da intimação, exclui-se o dia do começo e inclui-se o dia do vencimento, certo? Caso o início ou o vencimento do prazo se dê em sábado, domingo, feriado ou em dia que não haja expediente no órgão, prorroga-se até o primeiro dia útil seguinte, tá? Então, terminou o prazo no sábado ou no domingo, o prazo que vale é segunda-feira, certo? E assim sucessivamente, ou um feriado, ou um dia em que não houver expediente dentro daquele órgão, tá bom? Com relação à citação e à intimação. Todo mundo sabe o que é uma citação e o que é uma intimação, né? Todo mundo aprendeu bonitinho lá com o professor Alano, aprendeu? Dentro da justiça desportiva, nós também temos os atos processuais denominados citação e intimação. Eles estão previstos lá no artigo 45, tá? De forma bem resumida e de forma bem simplória, o que é a citação para a justiça desportiva? Ela é o ato pelo qual se dá ciência ao denunciado de que contra ele está sendo imputado a ocorrência de uma infração disciplinar. E caso ele queira, ele terá o direito à defesa. E caso ele não oferte, não apresente uma defesa, o processo correrá como? Sob os efeitos da revelia. Igualmente no processo civil comum. Certo? Essa é a citação. A intimação é o quê? É o ato pelo qual a parte toma conhecimento de uma obrigação de fazer ou não fazer dentro do processo administrativo. Então, o juiz determina que a parte faça tal coisa ou que a parte apresente tal coisa. Intimação. Certo? Tanto a citação quanto a intimação, elas deverão ser realizadas por edital, né? E esse edital ele deve ser afixado num local de fácil visualização dentro da sede do tribunal ou da entidade de administração do esporte, certo? Além disso, é determinado também que seja realizada a citação e a intimação por fax, por e-mail, por ofício ou por qualquer outro meio, desde que se possa comprovar o seu envio. WhatsApp é possível? Desde que se consiga comprovar o envio, é possível. Se a pessoa não tem lá o marcador lá, eu acho que já não serve, né? Porque aí você não consegue comprovar que a outra parte recebeu. Mas se ficar azulzinho lá que a pessoa leu, está comprovado o envio, né? É engraçado falar em fax, né? Nos dias de hoje. Mas dentro do Poder Judiciário, até pouco tempo atrás, eu não sei porque eu nunca mais precisei. Quando o processo era físico, não havia processo digital, e você precisava fazer um protocolo de uma petição sua em outra comarca que não tinha o protocolo integrado ainda, olha que engraçado. O cartório distribuidor ele aceitava que fosse encaminhado por fax, mas ele não aceitava que fosse encaminhado cópia, reprografia, xerox falado, né? Você tirava a xerox lá do negócio, da petição, ia lá entregar, não servia. Ou era a original, ou o peticionante enviava por fax ao cartório distribuidor. Olha só qual é a diferença de receber por fax e de receber ela xerocada, digamos assim, né? Enfim, umas aberrações que existiam e que o processo digital veio para terminar com isso daí. Uma vez que foi feita a citação de modo regular, aí o processo seguirá, né, o seu curso, independente do comparecimento do citado, como é na justiça comum. Citei, não apresentou defesa, revelia. Não apresentou a manifestação, segue o processo, tá? Agora, caso não haja a situação e a parte comparecer espontaneamente, dará por citado. Também no mesmo molde que é o processo na justiça comum, tá bom? Caso a pessoa seja intimada e não cumpra, né, não compareça dentro do processo para cumprir o que foi determinado,
ela pode ser multada, ela pode incorrer lá no artigo 220A do CBJD. Ela pode ser punida com uma multa de 100 a 100 mil reais. Olha só. Ou ainda, quando a pessoa que devia ser intimada, ela era vinculada a uma entidade desportiva. Por exemplo, era um jogador de futebol vinculado à Federação Sul-Mato-Grossense. E essa entidade não tomou todas as medidas cabíveis para que a intimação chegasse até aquele atleta, a multa vai para a federação. Interessante, né? Com relação às nulidades dentro do processo administrativo. Então, nós já vimos que o processo administrativo ele tem um caráter informal, ele adota o princípio da informalidade, né? Mesmo contendo algumas regras que devem ser observadas. Então, praticado o ato, e o ato obteve o sucesso planejado, pretendido, alcançou a sua finalidade, ele será considerado válido, certo? E quando vai haver nulidade dentro do processo desportivo? Elas estão previstas no artigo 53. Lá diz o seguinte: só será declarada nulidade se ficar comprovada a inobservância ou a violação dos princípios que orientam o processo esportivo. Lembra dos princípios que nós estudamos lá atrás? Então, tá vendo como é importante estudar princípios? Não observou um daqueles princípios, aí vai ser declarado nulo. Certo? Praticou-se um ato que tinha previsão legal em desconformidade com esse formalismo exigido pela lei, e o ato não atingiu a sua finalidade, né? Aí a parte que pretende se beneficiar dessa nulidade, ela tem que alegar essa nulidade no primeiro momento em que ela se manifestar no processo. E aí o órgão poderá declarar nulo. Então, exige uma formalidade para praticar determinado ato. A parte praticou o ato em desconformidade com essa formalidade. E não foi atingido o objetivo, né, daquela previsão legal. Então, o ato pode ser considerado nulo, desde que a parte interessada requeira a declaração de nulidade no primeiro momento em que ela se manifestar no processo após a prática daquele ato, né? Passou o primeiro, por exemplo, teve o ato, aí teve uma sessão no tribunal e a parte não pleiteou a nulidade. Ela não pode pedir mais depois. Por quê? Preclusão, certo? Da mesma forma que é no processo civil normal, comum, tá? E houve o fenômeno da preclusão, que vocês também já conhecem, né? Dentro da justiça desportiva também tem a intervenção de terceiro, né? Nos mesmos moldes que nós temos lá no processo civil. Como que funciona? O que é um terceiro? O terceiro é todo aquele que não é parte de um processo. Ele não é parte daquele determinado processo, é terceiro, né? Esse terceiro ele pode ter interesse, né, de alguma maneira em participar do processo, ou para se beneficiar, ou para se defender, por exemplo, né? Então, o artigo 55 do CBJD, ele trata lá da questão da intervenção do terceiro. Ele diz que é requisito para a intervenção do terceiro que ele tenha legítimo interesse e vinculação direta com a questão que está sendo discutida, certo? Esses requisitos eles devem ser comprovados e deve ser feito um requerimento pedindo a sua participação como terceiro interessado, né? Um dia antes a realização da sessão de julgamento. Então, um dia antes vai ser julgado um processo que eu tenho interesse, eu quero participar como um terceiro interessado, né? Eu tenho que fazer o requerimento até um dia antes da sessão e pedir para participar como terceiro interessado, certo? Existem algumas exceções a essa regra do requerimento um dia anterior. Por exemplo, casos em que tratam de dopagem, né? O processo que trata de doping na justiça desportiva
ela é, ela é regulada pelo Código Mundial de Dopagem. Então tem algumas outras regras diferente dessa do CBJD, tá? A questão das provas. As provas também é muito importante, né, dentro de todo e qualquer processo, seja ele desportivo, processo penal, processo civil, né? Para o processo desportivo, todos os meios legais que eles podem ser utilizados para provar a veracidade daquilo que você está alegando, né? Ah, também é a regra no processo desportivo, assim como no processo civil, quem alega algum fato tem que provar, certo? Quando se trata de processo disciplinar, ou seja, seria um processo acusatório, né, da prática de alguma infração, é a procuradoria que é responsável por produzir a prova de que determinado atleta praticou uma infração, certo? Quais são os meios de provas permitidos, admitidos pelo CBJD? São vários. Tá? O primeiro é o depoimento pessoal. Assim como no processo civil, né, as partes podem ser ouvidas como testemunha, como prova. Então você pode requerer que a parte contrária seja ouvida. Qual que é o objetivo de ouvir a parte contrária? O principal objetivo, vocês já devem ter visto lá em processo civil, é o quê? Obter a confissão, né? Então, se eu estou alegando eu estou imputando determinada conduta a uma pessoa, seja no âmbito civil, criminal ou desportivo, e essa pessoa vai lá e fala, não, é verdade, eu fiz isso. Então, ela confessou, praticamente encerra o processo ali, né? Então, o depoimento pessoal também é um meio de prova permitido e muito usado, muito utilizado na justiça desportiva. E assim como no processo civil, quando se toma o depoimento pessoal, aquele que vai julgar, no caso aqui os auditores, eles devem ouvir, né? Ouvir primeiro, inquirir primeiro a parte antes das testemunhas, ok? O segundo meio de prova que nós temos aqui na justiça desportiva também é um dos mais praticados em todos os processos, que é a prova documental. Tá? A prova documental também é um meio permitido dentro da justiça desportiva. Ainda, seguindo aí mais ou menos a prova documental, existe a exibição de documento ou coisa. Então, toda vez que uma das partes precisa provar algo que não está em seu domínio, e a prova não está em seu domínio, por exemplo, um contrato, né? Uma imagem, ela pode pedir a exibição para quem possui. Por exemplo, é comum no processo civil a gente pedir a exibição, sei lá, de um extrato bancário, que a parte não tem, mas o banco tem. Aí você pede lá, a quebra do sigilo bancário e a exibição daquele documento, né? E aqui na justiça desportiva também. Às vezes você precisa de um contrato do atleta, mas você não tem. Quem tem? Só o clube e o atleta. Aí você pede o quê? A exibição. Certo? O outro meio de prova é a prova mais utilizada em todos os processos. A prova testemunhal. Aqui na justiça desportiva, a testemunha, assim como no processo civil, ela vai dar o seu depoimento, ela vai ser inquirida sob o compromisso da verdade. Então, antes dela começar a ser ouvida, ela vai ter que fazer aquele julgamento, aquele juramento, de falar somente a verdade, né, de que ela pode ser presa por falso testemunho, enfim, será qualificada e depois prestar o seu testemunho, né, seu depoimento. Ela não poderá ser ouvida como testemunha quando ela for incapaz, quando ela for impedida ou suspeita, quando tiver interesse, né, na causa, mas mesmo assim poderá ser ouvida como informante, assim como no processo civil. Tá? Cada parte ela poderá apresentar 3 testemunhas, e nos processos com mais de 3 interessados, o número máximo de testemunhas será 9. Certo? As testemunhas elas não dependem de intimação prévia para o comparecimento, tá? E elas também não podem apresentar o seu depoimento
por escrito, certo? A ordem das testemunhas é igual no processo civil. Primeiro vai se ouvir as testemunhas, no caso aqui da procuradoria, né? Aquele que acusa primeiro ouve as suas testemunhas, e a defesa sempre, em observância ao princípio da ampla defesa do contraditório, ouve as suas testemunhas no final. A defesa é sempre a última a se manifestar dentro de um processo, independente de qualquer processo, certo? Outro meio permitido, e hoje é um dos mais utilizados dentro da justiça desportiva, são os meios audiovisuais. Fotografia, áudios, filmagens, ou qualquer outro meio eletrônico ou tecnológico que sirva de prova. Então hoje é o meio mais utilizado, né? Vou dar o exemplo do futebol. Às vezes está rolando um jogo. Hoje tem o VAR, né, que filma tudo. Mas antigamente, por exemplo, estava rolando um jogo lá e era no campo de ataque de um determinado time. Só que lá na defesa, o zagueiro vem, pá, dá uma porrada no atacante lá e o juiz não vê, os bandeirinhas não vê, ninguém vê. Mas está filmado, a televisão filmou. Então, aquela filmagem da televisão, ela vai servir como prova para punir aquele atleta que praticou a agressão. A prova pericial também é um meio utilizado na justiça desportiva, né? Então, toda vez que necessitar de um exame mais técnico, né, que haja a necessidade de uma análise técnica, poderá ser solicitada a prova pericial, né? Será nomeado um perito que irá fazer uma perícia, por exemplo, uma arquibancada desabou. Aí, para imputar culpa, né, para poder punir o clube, precisa ver se aquele desabamento ele poderia ter sido evitado por meios, né, de precaução, né, se falhou, o clube falhou na manutenção do seu estádio, ou foi um fato extraordinário, um fenômeno da natureza mesmo. Enfim, toda vez que houver a necessidade de uma prova pericial, será nomeado um perito, assim, se for solicitado pela parte, tá? Por fim, temos a inspeção. O que é a inspeção? É quando aquele que vai julgar, ele entende que há necessidade dele ir pessoalmente, fisicamente, in loco, como dizem, a um determinado local ou a um determinado local para poder fazer uma inspeção. Por exemplo, tem lá uma acusação de que o clube está mantendo algum atleta em condições desumanas, né? Os jogadores da base estão lá sem comida, num alojamento, né, desumano. Aí o auditor ele pode pedir para fazer uma inspeção. Aí ele vai lá, aonde está ocorrendo essa infração, ele vê com os seus próprios olhos o que de fato está havendo ali, certo? Então a inspeção também é um procedimento permitido dentro da justiça desportiva, tá bom? Pessoal, por hoje era isso, tá? Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp, no e-mail, a critério de vocês, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre o procedimento sumário e o procedimento especial, tá bom? Tenham todos um bom dia, até mais.